Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é sábado, estamos começando a live do isolamento. Vamos agora, como sempre, esperar as pessoas chegarem. Nós estamos na fase que eu chamo de acolhimento, é que a gente recebe as pessoas, né? Então a gente fica aqui um tempinho recebendo as pessoas, né? E à medida... Nossa, chegou 2, 3 de uma vez. Coutinho, Djalma e Doraci. Paz e bem, Coutinho. Tudo tranquilo? Né, nós estamos aqui na nossa atividade, né, recebendo cada um. E daqui a pouco a gente começa, né, a live de hoje. Aí a live de hoje é muito interessante, porque ela enfoca um momento muito interessante da vida de Jesus, uma coisa que vale a pena a gente refletir sobre isso, né? Oi, Fátima, seja bem-vinda. Paz e bem, Fátima. Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre esse momento na vida de Jesus, porque ele tem implicações práticas para a nossa vida. Né? Oi, Maria Alice, paz e bem. Né, a gente tem coisas assim que eu vivo dizendo para as pessoas, né, que existem algumas coisas que têm implicações práticas na vida da gente. E essas implicações práticas é que a gente tem que pensar, né? Mas é muito interessante a leitura de hoje, né? Até porque tem umas coisas assim que chegam a assustar, né? E que hoje em dia elas também existem, né? Não é de hoje que elas existem e continuam existindo, né? É interessante essa colocação, né? Como isso é comum. Oi, Algarte, tudo bem? Seja bem-vindo. Então hoje é um dia da gente colocar algumas coisas que a gente tem que pensar com muita calma, né? E assim, às vezes a gente nem para pensar. É muito interessante isso. Paz e bem, Fernando. É muito interessante isso porque a gente... como é que eu vou dizer? Às vezes a gente lê uma determinada passagem e a gente fica assim... já me acostumei, né? A gente se acostuma com a passagem. O perigo de se acostumar com a passagem é que a gente passa a não olhar para ela assim com cuidado, né? E é muito complexo isso, né? Porque se a gente não olhar com cuidado, a gente às vezes deixa passar coisas. É por isso que eu sempre falo que vale a pena a gente ler assim com um olhar diferente, né? Eu fiz muito círculo bíblico, eu vira e mexe faço isso. O que isso fala para mim hoje? Né? O que essa passagem fala para mim hoje? Não é para amanhã, para depois de amanhã. Né? Isso é uma coisa que vale a pena vocês se exercitarem, pensarem sobre isso. Né? Não é um raciocínio trivial, mas é um raciocínio necessário. Tá? E é o que a gente tem feito nesses dias todos de lives e lives e lives que a gente tem feito. Né? Então daqui a pouco a gente vai começar. Entrou alguém que eu não sei quem é. Seja bem-vindo. Né? Porque algumas pessoas têm uns apelidos que a gente olha assim e não reconhece o apelido, né? Esse é o caso, LDDC062. Não sei quem é. Né?
Mas paz e bem para você, meu amigo. Seja bem-vindo. Vamos esperar mais um pouquinho. A gente vai começar fazendo essa reflexão que eu resolvi. Exatamente. Oi, Rita, paz e bem. A Fátima ia falar agora mesmo, né? Misericórdia, né? E aí eu deixei em aberto, né? Eu disse assim, a misericórdia incomoda, né? Mas eu quase que pus a misericórdia incômoda, né? Porque é um dueto que tem aí, né? De dois possíveis entendimentos, mas no fim é o mesmo entendimento, né? Oi, Denise, paz e bem. Fátima, a gente vai ver que a misericórdia incomoda. A misericórdia é uma coisa que incomoda, sim. A gente vai ver isso, né? E detalhe, incomodava naquela época, incomoda hoje, né? Então acho que é uma coisa que vale a pena a gente abordar hoje, né? Bom, vamos começar? Então vamos nós, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos, e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, no qual coloco minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. E aí a gente começa esse evangelho e a gente vê que há uma coisa aqui assustadora, né? Os fariseus passaram a fazer um plano para matar Jesus. Objetivamente, vamos ser muito objetivos. Vamos, por um minuto, esquecer que Jesus é Deus. Um minuto. O que Jesus teria feito de tão terrível que justificasse que alguém estivesse disposto a matá-lo? O que ele fez? Ele deixou que os seus discípulos arrancassem espigas no sábado? Ele curou os doentes? Ele expulsou os demônios? Ele ensinou nas igrejas? O que há na ação de Jesus que incomodava tantos fariseus ao ponto dos fariseus desejar matar Jesus? Isso, pessoal, é uma coisa impressionante, porque Jesus, ao saber disso, ele se retira dali. Ele, é claro, não deseja ser morto, né? Vamos entender que existe um grande engano de algumas pessoas que acham até hoje que Deus Pai exigia que Deus Filho morresse para salvar o mundo. Pessoal, isso é o desejo do Pai, tá? Na verdade, a morte de Jesus surge justo por uma situação em que não há outra forma.
Mas não é Jesus que decide isso, e sim os fariseus, os mestres da lei, os levitas, os sacerdotes, né? Oi, Diane, seja bem-vinda, paz e bem. É isso que nós devemos entender. Não há aqui, em momento algum, desejo de morte por parte de Jesus. E aí ele se retira dali porque ele não quer morrer. Mas pessoas seguem ele. E as pessoas que o seguem são doentes. Têm doenças, têm capacidades, têm lesões, né? E buscam o alento, a cura, a restauração. E Jesus cura todas elas, mesmo Jesus correndo o risco de vida, tendo que se ausentar do lugar, tendo que fugir dali. Ele ainda cura as pessoas. E isso leva a uma situação absolutamente fora do que nós estamos acostumados a pensar, né? Nós somos pessoas que achamos que o mal deve ser enfrentado com o mal, né? A gente pensa assim, né? Ah, fulano, oi André, paz e bem, fulano vai nos atacar armados, vamos nos armar para atacar eles. Não é assim? Ah, fulano veio com pau, eu vim com 2 pedras. Não é? Não é assim? Pode vir quente que eu estou fervendo. Todo mundo já ouviu isso. Porque essa é a forma do mundo. O mundo no sentido do que João dá ao termo mundo, né? Ao sentido daquilo que tudo que afasta do plano de salvação. Esse é o sentido, essa é a forma que os fariseus viam o problema. O problema me incomoda, eu vou lá e destruo o problema. Jesus podia fazer isso? Se fosse o desejo dele, ele faria. Jesus é Deus. Se Jesus ordenasse, viria uma legião de anjos com espadas de fogo e mataria os seus inimigos. Mas aí, pessoal, é que mora o problema. E aqui, pessoal, é uma coisa que a gente tem que aprender, né? É uma coisa que o seguidor de Jesus tem que aprender, né? Por Jesus nós vivemos. Todos nós vivemos por Jesus. É possível que alguns de nós, por Jesus, morram. É possível. Mas não é aceitável que por Jesus se mate. Qualquer pessoa que diz que em nome de Jesus eu mato alguém, me desculpa, ela ainda não entendeu quem é Jesus. Ela ainda não entendeu o que Jesus ensinou no mundo. E isso é que a gente tem que mudar a nossa visão. Então, aqui o que Jesus faz? Em vez de procurar um confronto, ele busca uma forma diferente de resolver o problema. E é muito interessante porque ele busca isso na Sagrada Escritura, né? E ele tem uma passagem de Isaías, né, que é conhecida como servo sofredor, o servo que sofre. Que a gente lê uma parte dela na Semana Santa, né? E aqui é interessante porque a saída contra o mal é o bem. A saída contra o mal é a misericórdia. Oi, Maria Lúcia, seja bem-vinda. O que Jesus apresenta para superar o mal no mundo não é responder o mal com o mal, não é pagar com a mesma moeda, mas é responder o mal com o bem. Responder a dureza com a misericórdia. Então, enquanto os fariseus, os mestres da lei, os levitas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, usavam da lei
para condenar as pessoas, para dizer que as pessoas eram impuras, que as pessoas não mereciam, que as pessoas eram pecadoras, né? Jesus falou o quê? Eu vos dou a misericórdia, eu vos dou a esperança, eu vos dou a paz. É muito bonito quando você vê o seguinte: ele não quebra um caniço rachado, ele não apaga o pavio que ainda fumega, né? Aquele pavio, é muito comum de ver isso na vela, né? A pessoa sopra a vela, tem uma fumacinha, aí vem alguém lá e põe o dedo para apagar aquela fumacinha, né? Aquela fumacinha provavelmente vai apagar. Mas o servo sofredor, a pessoa tomada de misericórdia, não faria isso. E obviamente que ele não está falando de uma vela, né? Ele está falando de algo muito maior que isso. Ele está falando de dar às pessoas todas as chances possíveis. Ele está falando de partir do princípio que as pessoas têm jeito. Entendem isso? Nós vivemos numa sociedade que fala que as pessoas não têm jeito. Pau que nasce torto, morre torto. Não é? É de pequenino que se torce o pepino, o rabino, não sei, o rabicho. Acho que é de pequenino que se torce o rabicho, não é? Porque se você não fizer isso, você depois não faz. Né? Não é assim? Estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? O que eu estou dizendo para vocês, já havia, e há até hoje, uma postura que não se aceita que a pessoa possa mudar. Então é o seguinte: começou mal, vai mal mesmo. Então dane-se. Tem mais é que condenar mesmo e pronto. Né? O que Jesus oferece como resposta ao mal é o bem. O que Jesus vira e fala para vocês que estão vendo uma situação ruim, para vocês que querem me matar, o que eu vou fazer é fazer o bem para os outros. E a verdade, pessoal, é que quando você é misericordioso, você incomoda os outros. Quando você prega misericórdia, quando você prega amor, quando você prega caridade, solidariedade, quando você mostra preocupação para com o pobre, com o miserável, com o diferente, as pessoas se revoltam contra você. Porque nós vivemos uma sociedade em que o bom é aquilo que é seu. Você tem que garantir o seu e não o dos outros. E quando você vira e começa a pensar nos outros, as pessoas se revoltam. Quando você vira e fala para as pessoas: olha, nós temos que pensar isso desse jeito, todo mundo vai dizer: não, eu não posso perder meu bem bom. É uma situação. E pior ainda, né? É aquela famosa frase: mas fulano ou fulana não merece. Mas a discussão não é se o fulano ou a fulana não merece. A discussão é se você está disposto a dar a essa pessoa. O grande engano das pessoas é achar que misericórdia é merecido. Entendem isso? Se você é misericordioso porque a pessoa merece a misericórdia, você não é misericordioso. Você provavelmente está sendo grato à pessoa ou você está reconhecendo um feito da pessoa. Isso não é misericórdia. Aquelas pessoas que foram procurar Jesus, que estavam doentes e que ele as curou, mereciam ser curadas? Às vezes é muito difícil ter paz, mas é necessário muita calma para conseguir. É verdade, é verdade. É muito difícil isso. Por isso que você deve depositar esperança em Jesus. E aprender, André, a se comportar como ele. Né? É o que eu estava falando agora. Essas pessoas que seguiram Jesus, que procuraram ele para ser curadas,
elas mereciam ser curadas. Um caniço, um pedaço de madeira que já está partido, já está rachado, ele merece que eu tente restaurar esse caniço? Aquela vela que está com o pavio fumegando, quase apagando, por que eu não apago de vez? Ela merece alguma coisa? A pessoa que pecou uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes e peca mais 20, ela merece ser perdoada? Ela merece algum reconhecimento, alguma coisa? A resposta para isso sempre é não. Vocês estão entendendo? A resposta para qualquer coisa que você coloque, ou vai ser não merece, ou então não é misericórdia. Né? Se alguma pessoa me ofende, me trata mal, me calunia e depois pede desculpa, se retrata, corrige o erro, eu não faço nada demais em reconhecer que a pessoa se corrigiu. Eu não fiz nada. Agora, se eu pego para aquela pessoa que me odeia, aquela pessoa que quer me destruir, ou aquela pessoa que está toda errada no mundo, sei lá, uma pessoa tomada por uma situação, vamos dizer, sei lá, um assassino. Um assassino que não se arrepende do seu crime. Né? Se eu olho, convenço ele a se arrepender do crime e ele pede perdão àqueles que matou, não tem nada demais eu dizer, poxa, meus parabéns e tal, porque isso é o que a gente espera de toda e qualquer pessoa que se arrepende do mal que fez. Agora, se eu estou disposto a dar uma situação de cárcere digno para ele, uma situação de cárcere onde ele possa aprender e se reinserido na sociedade, e que ele possa, em alguma vez, em algum momento, quando for seguro e adequado, voltar ao convívio das pessoas, mesmo ele não tendo se arrependido do mal que ele fez, isso é misericórdia. E esse tipo de ação é, por si só, uma ação incômoda. Quando você, no mundo de hoje, se preocupa em cuidar de uma pessoa que está na rua, as pessoas se irritam com você. E como se irritavam com Jesus quando ele curava os aleijados. O que a gente tem que entender, pessoal, é que a realidade, aonde a gente mostra um grau de amor por pessoas que não merecem, irritam as pessoas, pura e simplesmente porque a gente vai na contramão do que a gente está aprendendo. Quando a gente está disposto a amar aqueles que não merecem ser amados, essa atitude incomoda, essa atitude revolta, essa atitude leva as pessoas a terem raiva da gente. Pessoal, Eu conheço gente que fala para mim, Bernardo, quando você cuida dos mendigos, eu fico assim meio em dúvida se você devia fazer isso, porque assim eles nunca vão querer sair da rua. Sabe, eu fico pensando, será que essa pessoa realmente acredita que a pessoa está na rua, está lá, correndo o risco de ser espancada, ser queimada, dormindo debaixo do chão, né? Pegando chuva, né? Pegando frio? Será que acha que realmente a pessoa está ali porque quer? Ou será que, na verdade mesmo, a pessoa está falando isso porque incomoda a ela que eu me preocupe com alguém que, na cabeça dela, não merece preocupação? Vocês entendem o que eu estou falando? Nós temos que entender claramente
que nós vamos fazer o bem no mundo, não é porque a pessoa merece. A gente faz o bem no mundo porque a gente ama as pessoas. E assim, não é nenhum mérito nosso amar os outros. Tá? A decisão de amar os outros é meritória, porque o mundo fala para você não amar. O mundo fala para você obter lucro, obter prazer, obter algum ganho em relação às pessoas. Então, quando você decide no mundo, não, eu vou amar as pessoas, eu vou me relacionar com as pessoas, não pelo que elas podem me dar em troca, mas por aquilo que as pessoas são. Aí começa um monte de gente a reclamar, a te criticar, a dizer para você que não é assim, que não é assado, que tem gente que não merece. Porque, na verdade, as pessoas precisam fazer isso, porque elas se sentem incomodadas pela misericórdia. A proposta da misericórdia é uma proposta que é incômoda. Quando você vê alguém amando uma pessoa que não merece, aquele sentimento que você aprendeu na sociedade, que só faz sentido se você ganhar alguma coisa, aquilo vem à tona, né? Hoje em dia, assim, você está com uma pessoa que você vê que a pessoa tem um talento para alguma coisa, né? E aí você resolve apoiar o talento dessa pessoa, né? O que a gente fala? Eu investi naquele sujeito, eu investi na formação dele. Pessoal, investimento é coisa de banco, né? Que você vai lá, põe um dinheiro e recebe um lucro. Você não investe numa pessoa, porque uma pessoa não é um negócio bancário. Né? Seria melhor você dizer que você deposita esperança naquela pessoa, que você auxilia aquela pessoa, que você se esforça para que aquela pessoa se torne melhor. Aí tudo bem. Aí eu acho que você está fazendo uma obra de misericórdia. Aliás, o ideal é que a gente depositasse esperança em todos, independente das pessoas terem talentos ou não. Né? Oi, Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo, paz e bem. O importante seria que nós tivéssemos a coragem de virar para as pessoas e dizer assim: fulano, eu vou depositar em você a minha esperança para que você se torne uma pessoa melhor. Mas, Bernardo, eu não sei fazer nada, eu não tenho nenhum talento especial. Por que você vai fazer isso? É porque você é uma pessoa. Como toda pessoa, merece ser cuidada, merece ser protegida. Né? Mas, Bernardo, eu estou velho, eu não aprendi nem a ler, eu não sei fazer as contas direito. Mais um motivo para a gente ir aqui ao seu encontro, te dar uma alfabetização, te dar uma formação, para que você se torne uma pessoa melhor. Mas, Bernardo, eu estou no fim da minha vida, e qual o problema? Eu, por acaso, vou apagar o pavio que ainda fumega? Entendem isso? Bernardo, fulano tem 50 anos de idade, foi condenado a 10 sentenças de 30 anos. Ele vai morrer na cadeia. Provavelmente. Mas isso não impede que a gente busque que ele tenha uma formação, que ele tenha alimentação adequada, que ele tenha um momento de lazer, que ele possa receber algum grau de cultura, que ele viva numa cela decente. Mas, Bernardo, ele fez crimes terríveis, ele não merece. Eu sei que ele não merece, mas eu não estou fazendo nada demais, eu estou tendo misericórdia. Essa é a grande questão. E é por isso que quando você é misericordioso, você incomoda as pessoas.
porque você vai contra toda a forma de pensar. E é impressionante porque isso existe até hoje. Isso existe até hoje. Até hoje você vê uma pessoa fazendo bem, tem um monte de gente que se opõe a ela. Pessoal. A pessoa começa a fazer o bem, tem gente que vai criticar ele, vai criticar ela, vai dizer que estão errados, vai dar desculpa, vai isso, vai aquilo. E muitos dos que fazem o bem são mortos. Porque a verdade é o seguinte, seguir a Jesus é mostrar ao mundo que o mundo tem que mudar. É por isso que ele fala aqui, né? Não quebrará o caniço, não apagará o pavio, até que faça triunfar o direito. O direito. Que não é uma questão legal. A palavra direito, naquela época, tinha a ver muito mais com a forma que o mundo se organizava. Enquanto a forma que o mundo se organizar não for a correta, pensada por Deus, o direito não está estruturado. E cabe a nós hoje mostrar ao mundo que a única forma que a gente tem de seguir Jesus, estabelecer aquilo que Deus quer, é amando. Amando de forma misericordiosa, amando aqueles que não merecem isso. Amando aqueles que merecem isso. Amando aqueles que são contra a misericórdia. Porque, como eu já falei mais de uma vez e vou continuar falando, ame, ame e ame. E quando você tiver dúvida, na dúvida, ame. Amém, pessoal? Bom, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Amanhã, eu não sei, eu tenho que ver ainda as leituras, né, para poder preparar alguma coisa para vocês. Eu só vejo no dia, né? Segunda-feira a live será às 17 horas, não será às 15h30, porque eu tenho consulta, então já viu, eu preciso, né, cuidar das coisas, então amanhã eu farei amanhã às 15h30 e na segunda-feira às 17 horas, tá, pessoal? André gostou, mandou um amém. A Rita mandou um amém. Bernardo, que bom. Né, a gente está aí junto. Fátima mandou um amém com mãozinha de oração. Né, é bom a gente estar junto, né? Participar. Quem chegou tarde não se preocupa, daqui a pouco está no IGTV, mais tarde vai para o YouTube. Depende sempre da minha internet não me fazer passar vergonha, que a minha internet vive fazendo eu passar vergonha. Coutinho também mandou um amém, gostou. Coutinho gostou também. Denise, amém, bom domingo para você e para a Mônica. Pode deixar que eu passo para ela, Denise. Maria Lúcia está batendo uma palminha, obrigado. Pessoal, sempre que eu estiver falando que vocês quiserem intervir, pode intervir, pessoal, não tem problema nenhum, tá? Quando eu agora vou sair, vou dar a minha bênção. Olha, Maria está mandando amém também. Sugiro a vocês, quando saírem daqui, darem um pulinho no blog do Gaioso, meu irmão diácono, Gaioso, é o Diaconia da Palavra, blogspot.com. Dá uma chegadinha lá, tá? É interessante o blog dele, eu tenho certeza que ele tem a reflexão dele, só que ele escreve a reflexão, eu não. Eu faço aqui de improviso. Né? Se vocês pedirem para eu repetir o que eu falei, eu não sei. Né? Um dos motivos que está lá no YouTube é para eu de vez em quando ver o que eu falei, porque daqui a 2 dias eu já nem me lembro mais qual era a natureza do que eu estava falando, porque eu preparo. Como é que eu me preparo? Eu faço a leitura. Hoje de manhã eu fiz a leitura, fiz durante as minhas orações, fiz essa leitura, fiz lá aquela chamadinha que eu coloco,
Né? E depois eu nem me preocupo mais com isso. Quando chega na hora eu faço, de improviso. Por isso que eu tenho que gravar também, porque senão nem eu me lembro depois. Bom, pessoal, estou indo amanhã 15h30, segunda-feira às 17 horas. Daqui a pouco tá no IGTV, mais tarde no YouTube. E quando sair aqui, dá uma passadinha no Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau.